Hoje eu venho falar com os pais e mães e todas as figuras de autoridade que têm sob sua tutela uma criança. É inegável o amor que a gente sente por elas, mas às vezes, na melhor das intenções, a gente atrapalha o crescimento dessa criança, atrapalha a forma que ela vai ser adulta. A importância disso vem das frases que a gente programa às nossas crianças. A maior parte das nossas conexões neurais são formadas na nossa primeira infância. Então, isso vai até os 7 anos de idade, mais ou menos. 90%. Isso é muito importante. O que são essas conexões neurais? É a forma como a gente vai entender a vida. Eu comparo a fundação de uma construção. A vida inteira, a gente vai construir coisas. Só que na primeira infância é a fundação daquilo. Se a fundação não for forte o suficiente, você nunca vai poder colocar muito peso naquela estrutura. Então, na primeira infância, a gente aprende a respeito de dar e receber afeto. A gente aprende a respeito de amor próprio, quanto a gente é importante nesse mundo. A gente aprende a ter segurança para fazer as coisas na vida. Também nessa primeira infância é determinado como a gente vai enfrentar as dificuldades da vida, como a gente vai lutar pelos nossos sonhos. Então, nesse momento que você tem que valorizar a criança que está com você. Então, tem algumas frases que a gente foi programado e a gente programa as crianças com a melhor intenção do mundo, né? A gente só quer que eles sejam bons. E a gente repete padrões dos nossos ancestrais. E sem culpa, gente, sem chicote, viu? A gente fala, depois da infância, que quando forma-se o fator crítico, é mais difícil a mudança, mas existe jeito. Então, assim, não é para ficar se culpando ou se chicoteando. Mas se você já tem um filho nessa idade ou tem uma criança que você convive, você vai identificar algumas dessas frases. Falar coisas como: você é muito teimoso, você é muito bagunceiro, você faz tudo errado. Você está acabando com a autoestima dessa criança. Você está determinando quem ela vai ser. Porque ela vai, não, esse sou eu. Aí fica aquela síndrome de Gabriela quando adulta. Ah, eu sou bagunceiro mesmo. Ah, eu faço tudo errado mesmo. Eu sou desse jeito, não vou mudar. Agora, né, aí tem o pau que nasce torto, vai continuar torto. E tem jeito de mudar, mas assim, evite entortar antes. Evite isso. Né? Evite programar seu filho dessa forma. Coisas que destroem a autoestima de uma pessoa. Pode chorar à vontade. Não adianta. Você chora, chora, chora. Eu não gosto de criança que chora. Você está ensinando o seu filho que ele tem que reprimir as emoções dele. Você coloca ele num lugar de extrema solidão. Ele está frustrado, às vezes ele está triste, e você está dizendo para ele que não importa, que ele pode chorar à vontade. Esse é um momento que pode trazer no futuro essa sensação de solidão que vai resultar numa depressão no futuro, na vida adulta. Esse aqui é especial para os meninos. Menino não chora. E a gente cria um exército de pessoas incapazes de lidar com as próprias emoções, ou entram em negação, às vezes se negam a buscar uma terapia porque homem não chora, isso é fraqueza. Então você está ensinando uma falsa força, falso controle que ele tem que demonstrar, que ele tem que encenar. Né? E ele vive esse papel em honra, né, aos pais, a quem o educou, porque afinal o homem não chora. Muitos casos de gagueira vêm dessa frase. A gente encontra isso no fundo de muitos casos de homem com gagueira, tanto que é muito mais comum um homem gago do que uma mulher gaga. Não é que seja uma regra, mas é muito comum, porque engole o choro, né? Então, bom, primeiro um menino não chora, não reprimir o choro. Primeiro você entender por que você está chorando. Eu entendo que você está frustrado, eu entendo que existe um limite, mas nessa época você tem que ensinar a criança a gerenciar as emoções dela. Ela não tem maturidade emocional para gerenciar as emoções, mas ela tem que aprender a isso. Né? E a vida vai trazer muitas frustrações, a gente vai relevar muitos nãos da vida,
Os pais são para realmente pôr o limite. O limite às vezes vai trazer lágrimas, mas você dizer, eu entendo a sua frustração, eu entendo o que você está sentindo, mas como a gente vai gerenciar isso? Como, obviamente, gerenciar é uma palavra muito adulta para uma criança, mas como a gente vai resolver isso? Como você vai crescer com isso? O que você faria de diferente? Você teve esse resultado, você está frustrado. Às vezes os pais vão impor limites. Ah, você não fez a sua tarefa, você não vai na festa e ele vai chorar. Você manter o limite, falar você, isso é o resultado das suas ações. Agora, não jogar a criança naquela solidão. Bem feito, né? Ou pode chorar o quanto você quiser. Isso é resultado das suas ações. O que você poderia fazer de diferente? Não coloca a criança numa situação que ela vai se defender. Você tem que levar ela a pensar. O que você fará diferente da próxima vez para você não ter esse resultado na sua vida? Então isso a gente está criando um futuro adulto forte. Ele vai, na situação de dificuldade, de frustração, ele vai pensar em busca da saída. O que da próxima vez eu farei diferente? Porque as nossas frustrações são exatamente isso. Elas vêm para nos ensinar e elas vêm para nos tornar mais fortes, mais resistentes para uma próxima situação, mais sábios. Então a frustração ela vem e nos dá uma bagagem, uma sabedoria que antes a gente não tinha. Frases que não devem ser ditas. Se você não vier agora, eu vou deixar você aqui. O que você está dando a essa criança que não tem uma maturidade é a impressão de que ela é descartável. E aí você cria pessoas, adultos inseguros, às vezes ciumentos, com dificuldade de deixar relacionamentos abusivos, porque a menor menção de que aí na vida adulta, né, aquele homem ou aquela mulher vai embora, ela entra em desespero, que é o desespero da criança, que vai ser deixada na festa, que vai ser deixada na loja, que vai ser deixada na rua. Se você não vier agora, se você não fizer exatamente o que eu quero, eu vou te largar aqui. Então, eu não estou julgando os pais, não imagine, não se coloquem disso, mas é um péssimo jeito de você programar o seu filho, é dizendo isso para ele, falando que se você não fizer exatamente o que eu quero, eu vou descartar você. Outra frase, eu não te aguento mais. E sim, nós pais somos humanos, nós temos limites, somos sobrecarregados, trabalhamos. Mas você direcionar isso para uma criança, você leva ela a uma baixa autoestima. Ela leva ela a um lugar de muita autodesvalorização. Muito comum essa, ouvi muito. A próxima frase. Você não fez mais que a sua obrigação. Gente, eu entrei na universidade com 17 anos e eu ouvi isso. Então, acreditem, eu entendo disso. E para todo mundo, minha mãe contava que eu tinha passado com aquele maior orgulho, mas para mim ela não tinha a capacidade de me dar os parabéns por aquilo, da forma que merecia. Qual é o resultado disso na vida? Procrastinação. Se na hora que eu fiz o meu maior feito, a pessoa que eu mais amo é incapaz de comemorar comigo, então nada vale a pena. Então, não preciso fazer, não programe seu filho dessa forma. Isso é uma das coisas que eu tive que curar na minha vida, falando de uma coisa muito pessoal. E também falando da minha mãe, né, que foi a pessoa que falou isso, ela fez o melhor que ela podia. Ela foi programada desse jeito. Ela recebeu essa educação da minha avó. E minha avó recebeu de antes. Então a nossa função é dizer não. Em mim se encerra. Eu encerro esse erro, né? Esse erro ancestral. Né? A gente está aqui para isso. Por isso que eu falo, todas as vezes que eu gravo esse vídeo falando das crianças, muitos pais entram em contato desesperados. Então, não entre em desespero. Né? Tudo tem jeito, mesmo depois. E a gente também vira adulto e a gente consegue ressignificar essas coisas, entender que nossos pais fazem o melhor que podem com aquilo que eles sabem. E é só isso que a gente dá conta de fazer.
A gente não faz, às vezes, o que precisa ser feito, a gente faz aquilo que a gente dá conta de fazer. Por isso eu gravo esses vídeos, para trazer esse tipo de informação. Porque antes a gente repete comportamentos às cegas, né? Como o certo. Ah, eu cresci, eu não morri com isso. Não, não morremos, mas muita terapia, né, gente? Dá para poupar muito em terapia, evitando esse tipo de comportamento. E tem mais uma frase que é: se você agir assim, ninguém mais vai gostar de você. Essa é pesadíssima. Também leva as pessoas para o medo do julgamento social. Ela fica encolhida e ela fica condicionada a fazer somente aquilo que os outros esperam dela para que ela seja amada. Todos nós queremos ser amados. Então, essas frases, assim, são as que eu consegui selecionar. Provavelmente existem muitas outras. Se você sabe de outras, se você ouviu outras programações negativas, deixa nos comentários. Tenho certeza que todos nós passamos por isso, nós próprios, e às vezes estamos reproduzindo esse comportamento com quem a gente ama. Compartilhe o vídeo se você conhece alguém que é pai, que é mãe, que gostaria de receber esse vídeo. Me segue nas redes sociais para mais conteúdo e eu espero que você tenha uma linda vida.